Nesse vídeo, daremos continuidade à série de vídeos sobre o átomo, a menor estrutura organizada de subpartículas que vem a formar a matéria que conhecemos. Quando digo matéria que conhecemos, é porque, segundo a ciência, conhecemos apenas 5% de toda a matéria do universo. Matéria essa que é conhecida como matéria bariônica. Bário é um tipo de partícula formada por três partículas indivisíveis, os quarks. Por exemplo, o próton é formado por dois quark up e um quark down. Já o nêutron é formado por um par de quark down e um quark up. Além dos prótons e nêutrons, há outros tipos de bárions, formados por outros tipos de quarks. Mas essas partículas só podem existir durante períodos muito inferiores a bilionésimos de segundo. Os bárions são fortemente influenciados pela força nuclear forte. Porém, nesse vídeo vamos falar de uma classe de partículas em especial, os leptons. Leptons são partículas muito leves, e por esse motivo recebendo esse nome, leptons, significando leve. Uma outra característica é que são partículas subatômicas que não sofrem influência da força nuclear forte, que mantém os prótons e nêutrons unidos. Participam somente das interações da força fraca. Essas partículas não ficam no núcleo do átomo e podem viajar por conta própria. Até o momento são conhecidos 6 leptons, sendo que o mais conhecido por todos nós são os elétrons. Outros 2 leptons menos conhecidos e que também possuem carga negativa, como o elétron, são o tau e o muon. As outras 3 partículas são o neutrino do elétron, o neutrino do tau e o neutrino do muon. Como o nêutron do núcleo, esses neutrinos não possuem carga elétrica, daí a origem do seu nome, que foi sugerido por Enrico Fermi, que significa partículas eletricamente neutras, como o nêutron, mas com a diferença de serem bem mais leves, ou seja, um pequeno nêutron. É importante ressaltar que eles possuem massa muito pequena, mas não nula. O neutrino foi descoberto em 1956, apesar da sua existência ter sido proposta em 1930 por Wolfgang Pauli. Os neutrinos são capazes de atravessar inúmeros objetos, incluindo nosso corpo e até planetas inteiros, sem interagir com nenhuma partícula. Entre os neutrinos citados, os do elétron são os que estão mais presentes em nosso cotidiano, pois eles vêm do Sol, atravessando a atmosfera. Além disso, cerca de 600 trilhões de neutrinos atravessam o nosso corpo a cada segundo. Devido a essa capacidade, eles são chamados por muitos de partículas fantasmas. Os neutrinos estão associados a reações nucleares, como a fusão e a fissão. O momento em que mais neutrinos são produzidos é quando as estrelas morrem, em explosões de supernovas. Esses neutrinos carregam a maior parte da energia gerada na explosão e viajam pelo espaço próximo à velocidade da luz. Podemos agrupar os 6 leptons em 3 pares relacionados com as suas interações fracas: o elétron e seu neutrino associado, o muon e seu neutrino associado, o tau e o seu neutrino associado. Os leptons são considerados partículas elementares da matéria, pois até o momento eles não podem ser divididos em partículas menores. Pelo menos é o que se sabe até as dimensões mais extremas exploradas atualmente. Cada um dos 6 leptons citados possui uma antipartícula, que são partículas com as mesmas características, porém de sinal contrário. A antipartícula do elétron é o pósitron, que foi prevista em 1928 pelo físico inglês Paul Dirac, e descoberta em 1932 pelo físico norte-americano Carl David Anderson. Devido a essa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1936. O muon e o tau são partículas instáveis, e este último se desintegra espontaneamente em partículas que apresentam uma estrutura. Isto é, uma partícula sem estrutura pode gerar uma partícula com estrutura, ou uma partícula elementar pode gerar uma partícula não elementar. O muon é uma partícula de alta energia, possui valor de massa de 207 vezes a massa do elétron. Muons são partículas elementares e geralmente decaem em um elétron, um neutrino do muon e um neutrino do elétron. Raios cósmicos geralmente são constituídos de prótons altamente energéticos, penetram na atmosfera da Terra e chocam-se com as moléculas de ar. Desse choque entre prótons energéticos e as moléculas de ar, outras partículas se formam, como o pion, decaindo para o muon. O tau ou tauon é uma partícula subatômica da família dos leptons, sendo que ele é muito parecido com o elétron. Ele pode ser genericamente chamado de elétron superpesado. O tau é o único lepton capaz de decair em um hadron, pois os outros leptons não têm massa suficiente para decair para esse tipo de partícula. Um forte abraço a todos!
Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor.